Wagner, eu sou enfermeira, trabalho aqui no ESV, sou do Núcleo de Educação Permanente em Saúde. Vou falar um pouco para vocês sobre punção venosa periférica. O objetivo dessa aula é reduzir os riscos de flebite, né, nos pacientes. Então, o que é punção venosa periférica? É a inserção de um catéter intravenoso curto em uma veia periférica pelo método de punção. O objetivo é fornecer via de acesso para a administração de medicamentos, né, de hemoderivados, eletrólitos, nutrientes, coletar sangue. Quais são os materiais utilizados? EPI, tubo de procedimento, face shield ou óculos para evitar que respingue sangue nos olhos, catéter agulhado na numeração adequada, com um dispositivo de segurança, bandeja ou cuba-rim, algodão embebido em álcool a 70%, PVPI alcoólico a 10%, clorexidine alcoólico a 0,5%. E o garrote a gente usa aqui como uma luvinha de procedimento, que é descartado logo em seguida. Fita adesiva hipoalergênica ou filme transparente, poliuretano esterilizado, que é o ideal, né, para fazer a cobertura desse acesso venoso periférico. E você vai preparar sua bandejinha sempre antes de adentrar o quarto do paciente ou box, né? Fazer a limpeza ali da bandejinha ou cuba-rim com álcool 70. Você vai rasgar os esparadrapos, qual material de cobertura que você for usar, de forma que não contamine esse esparadrapo, esse material, porque ele não é estéril. Mesmo não sendo estéril, a gente tem que evitar levar mais contaminação para esse paciente, né? Tricotomizador elétrico, tesouro, se for o caso de paciente ser peludo, não se deve usar o prestobarbo, porque o risco de ferir a pele e ser porta de entrada para bactérias é maior, né? Então, por isso que o manual diz que tem que ser tesouro ou tricotomizador elétrico. Quais são as recomendações para o uso desse cateter? Higienizar sempre as mãos antes do procedimento e após, usando a técnica asséptica, né, conforme a orientação do SCIH. Se você for usar preparação alcoólica, você tem que fazer toda aquela etapa de higienizar a mão por 20 segundos. E se for com água e sabão, por 40 segundos. Você vai selecionar o cateter, o sítio de inserção, com objetivo, dependendo do objetivo pretendido, né? Se você for fazer uma expansão volêmica, você vai pegar um catéter mais calibroso, assim como sua veia, né? E a duração e a viscosidade do fluido. Você vai, dependendo do objetivo, você vai selecionar o catéter e o acesso venoso conforme a necessidade da terapia. Lembrando sempre, gente, quando vocês forem selecionar, usar sempre o material certo, né? Porque às vezes você vai fazer uma expansão volêmica com catéter 24, não é o ideal, né? Então você sempre tem que optar pelo catéter mais calibroso. Preparar sempre a pele. O manual da Anvisa fala que você tem que, a cada tentativa de acesso venoso periférico, você tem que descartar o gel, não pode usar o mesmo, porque pode, na hora que você funcione, pode ser que forme um tampão, né, na primeira tentativa, e na próxima tentativa que você for fazer, pode ser que você até consiga funcionar, mas com o tampão não reflui o sangue, e aí você vai perder uma nova oportunidade. E sem falar nos riscos de contaminação, né? Se você visualizar sujidade na pele do paciente, eu tenho que lavar com água e sabão. O manual diz isso. Antes de você fazer a realização da fricção com a solução à base de álcool. Como eu falei anteriormente, você pode usar o clorexidine alcoólico a 0,5%, PVPI alcoólico a 10% e álcool a 70%. O tempo de aplicação do clorexidine é 30 segundos, tem que esperar secar. É diferente a fricção da pele com clorexidine e com PVPI alcoólico. O manual diz que o clorexidine em movimento é único, sempre virando o algodão. Quando acabou, joga o algodão fora, espera secar. Depois que você
Fez o preparo da pele, não pode vir tatear o local onde você fez a limpeza da sua pele, da pele do paciente, porque o risco de você levar contaminação nesse momento é muito alto. E no PVPI alcoólico, você faz movimentos circulares, né? Você faz como se estivesse fazendo um caracol na pele do paciente, de dentro para fora, e aí despreza o algodão. Espera secar e realiza o procedimento. Para que você vai estabilizar esse catéter? Né? É preservar a integridade do acesso e prevenir o deslocamento disponível do dispositivo e sua perda. Se você deixar ali que não tiver estabilização desse catéter, o risco de ter uma flebite mecânica é muito grande. Por isso que é importante sempre estabilizar esse catéter. O propósito da cobertura é proteger o sítio da punção e minimizar a possibilidade de infecção por meio de interface, né, entre a superfície do catéter e a pele, e prevenir o deslocamento do gel. Se você visualizar que a cobertura está suja, úmida, você tem que trocar imediatamente, para evitar que aconteça a flebite bacteriana, né? Manter sempre a técnica séptica durante a troca. Não esquecer de colocar a data e o nome do funcionário que funcionou. Tá? Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. Para encaminhar esse paciente para o banho, tem que proteger com plástico, para evitar que caia água suja nessa inserção. Flush e manutenção do catéter venoso periférico. O que é isso? Flush é quando você faz a aplicação, né? Lavar mesmo aquele acesso venoso periférico. O manual diz que tem que ser com soro fisiológico a 0,9%. Não pode, se você tiver resistência, tentou, não conseguiu, não continue com a tentativa de administrar, porque pode ser que tenha ali um coágulo e o risco de desprender esse coágulo e ir para a corrente sanguínea é muito grande, tá? O flush tem que ser com soro, não pode fazer, entre uma medicação e outra. O manual diz que você tem que fazer, lavar, né, para não haver mistura dessas medicações e possível cristalização. Não podemos esquecer também que a gente não pode administrar muita medicação, muito soro nesse paciente, principalmente esse paciente que é cardiopata e paciente renal crônico. Tá? Lembrando que o manual diz que é 5 ml só a cada medicação. Esse flush, o manual diz que pode se fazer, mas tem que ter esses cuidados. Sempre é feito, o manual diz que é feito com uma seringa de diâmetro de 10 ml, porque ela tem baixa pressão. Tem lugar que as pessoas fazem com aquela seringuinha de 1 ml. Não é o ideal, porque a pressão dela é muito alta. O risco de você administrar, forçar e desprender esse coágulo é muito grande. Tá? Então, se tiver resistência, faça anotação de enfermagem, retire esse catéter e funciona um novo. Acesso. Quais os cuidados com o sítio de inserção? Avaliar sempre o sítio de inserção, na presença de rubor, calor, edema, retirar esse catéter imediatamente. Sempre valorizar a queixa do paciente, né? Que às vezes você fez aquela punção venosa periférica, está refluindo sangue, está tudo certinho, não está tendo extravasamento, mas ele está sentindo dor. Pode ser que o catéter está maior que o lume da veia, né, que o calibre da veia, então, ou de repente transfixou lá no finalzinho e você não percebeu. E depois, com o decorrer do tempo, você vai ver que esse acesso venoso vai extravasar. Então, é sempre valorizar a queixa do paciente. É melhor que você faça uma nova punção para evitar, né, complicações para o paciente. O manual diz que também que pacientes em terapia intensiva, ou paciente sedado, ou com déficit cognitivo, avaliar sempre esse catéter a cada 1 ou 2 horas. Em enfermarias, é importante você avaliar esse catéter se está pérfio, né, se tem sinais flogísticos, de manhã, no meado do dia e no final do dia. Avaliar sempre a necessidade de permanência desse catéter, né? Às vezes o paciente está com catéter venoso periférico hidrolisado e não tem nenhuma medicação endovenosa prescrita. Se não está usando há mais de 24 horas, sempre comunicar ao enfermeiro se pode se retirar esse catéter. E o enfermeiro vai ver se realmente pode se retirar. É importante ressaltar que você não deve fazer esse procedimento, retirar um catéter venoso periférico sem orientação do enfermeiro. Porque se caso esse paciente, ele
rebaixe, né? E aí o paciente não tem acesso venoso periférico, não está funcionando, e aí é complicado, né? Então, é bom sempre compartilhar. Quais a periodicidade da troca desses equipos? Equipe de hidratação, você deve trocar a cada 96 horas. Equipe de albumina e NPT são trocados a cada etapa. Só um exemplo aqui, na questão da albumina. Se você tiver 2 frascos de albumina ou mais, você não vai colocar uma equipe em cada frasco, não. É a cada etapa. Administrou aquela etapa, joga fora. Na próxima etapa, você coloca outra equipe. Tá, gente? Não é a cada frasquinho, não. Equipe de antibiótico. É a cada 24 horas. Equipe de hemoderivados a cada bolsa. E a troca do acesso venoso periférico a cada 96 horas. O enfermeiro, o paciente está com 96 horas já de punção, não tem sinais flogísticos, ele não tem condições de novo acesso. E aí vocês vão ver juntos a possibilidade de manter esse acesso. Mas sempre se respaldando e fazendo anotação de enfermagem. Sempre garantindo a técnica séptica, tá, gente? Vamos supor, numa emergência, você fez uma punção venosa que não garantiu essa técnica séptica, logo que seja possível o paciente estabilizar, você vai fazer essa troca dessa punção. As referências, né, de onde eu peguei essas informações. Vou, assim, só complementar, falar um pouquinho sobre flebite, que às vezes a gente acha que flebite é só por conta do manuseio, né? Não, nós temos 4 tipos de flebite. No próximo slide eu vou falar um pouquinho para vocês. O que é flebite? Flebite de uma veia é quando o paciente está sentindo dor, né? Tem eritema, tem edema, tem endurecimento ou um cordão palpável. Nós temos 4 tipos de flebite, que é a mecânica, quando você não estabilizou o catéter, e aí de forma que ele ficou lá, né, que lesionou o vaso sanguíneo, pode acontecer uma flebite mecânica. Uma flebite química, quando é causada com algum tipo de droga ou fluido infundido através do catéter. A bacteriana, quando está com o curativo está sujo, né, tem presença de sangue, e formou meio de cultura, você não visualizou e pode ter uma flebite bacteriana. Flebite pós-infecção pode se tornar manifesta em 48 horas a 96 horas após a retirada do catéter, né? Dependendo de algum tipo de medicação ou dependendo da velocidade que infundiu essa medicação, ela pode manifestar após esse tempo. Sempre tendo cuidado, né, quando for manusear esse catéter, sempre quando for administrar a medicação nas ponteiras do polifix, sempre higienizar com álcool 70 para evitar de levar contaminação para o paciente, né? Administrar medicamento com tempo de infusão compatível com a droga, conforme a prescrição médica. Visualizou sinais flogísticos no acesso venoso periférico, retirar esse catéter imediatamente. Se tiver sujidade, trocar sempre, e tiver sujidade ou umidade no curativo, e não esquecer de datar. Caso tenha extravasamento, interromper imediatamente, funcionar o outro acesso. Sempre considerar as queixas do paciente, tá, gente? Aqui foram as referências de onde eu peguei, né, o material. Pois é, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Só um minutinho. Vou deixar para vocês, tá? A lista de presença, vou deixar uma provinha lá para vocês fazerem a provinha de avaliação. Se o que eu queria passar para vocês, eu consegui, tá? E qualquer dúvida que tiverem, é só me procurar. Então, por hoje é só. Muito obrigada, bom dia.